Criador de todas as coisas, aquele que é chamado de o grande eu sou, está escrito na palavra, aquele que a palavra diz que ele existia antes de todas as coisas, ele já existia. Esse Deus, o mesmo Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, mas também o Deus de justiça, olhou para a terra um dia e por causa do pecado da humanidade, por causa da iniquidade, da maldade e de toda a sorte de pecado, então ele disse: eu vou destruir a terra, eu vou dizimar a humanidade, eu vou tirar todos os seres humanos da terra. Aleluia, está escrito em Gênesis capítulo 6. Mas quando o Senhor olha para a humanidade, para que aquilo que havia sido determinado se cumprisse, então o Senhor vê alguém na terra e que era considerado justo mediante toda aquela perversidade que havia. Noé é o nome dele. E durante 120 anos, depois de ser avisado por Deus que a humanidade seria extinta, Noé pregou a palavra de Deus. Noé avisou o povo que o juízo era vindo. Noé avisou as pessoas que Deus tinha falado com ele e tinha dito que por causa do pecado a humanidade seria condenada e que ainda havia uma oportunidade, porque a humanidade deveria e poderia e deveria se arrepender. Mas conforme a Bíblia vai nos contando o que aconteceu, apenas a família de Noé se salvou. Precisamos entender, saber e compreender por que Noé foi salvo. Somente Noé, em meio àquela geração perversa de todo tipo de pecado, somente ele foi salvo, e a sua família por intermédio dele. Há alguma coisa de especial em Noé, há alguma coisa de diferente em Noé. Noé não se misturava com aquele povo, Noé não compartilhava do pecado daquele povo, Noé não compartilhava da prostituição, Noé não compartilhava da fornicação, do adultério, do roubo, da mentira, da fofoca. Noé não compartilhava da adoração a falsos deuses. Noé era totalmente separado. Por isso, e somente por isso, Noé, diz a palavra do Senhor, no capítulo 6, versículo 8 de Gênesis, salvo engano, diz que Noé achou graças aos olhos do Senhor. O Senhor olhou para a terra e em meio àquela toda perversidade achou um justo. Assim aconteceu também em Sodoma e Gomorra. De tanta injustiça que havia naquele lugar, mas ali havia alguém que orava ao Senhor: Senhor, nos livre deste lugar, Senhor, nos tire deste lugar, me leve daqui, Senhor, porque eu não suporto mais ver, ouvir e sentir tudo o que acontece aqui. E o Senhor ouviu a oração de Ló, e quando o Senhor veio para verificar e viu que era verdade, Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída, mas a família de Ló foi salva, menos a mulher que olhou para trás, que teve saudade do pecado, que teve saudade daquilo que ela via, ouvia e sentia naquela época. Nós vivemos no tempo em que são considerados os tempos de Noé, e vivemos também no tempo que são considerados os tempos de Ló, porque são tempos diferentes, mas é a mesma figura, é a figura do arrebatamento da igreja. Amém, queridos? Então, o Senhor ele se encontrou muito triste, como a palavra diz, que o coração dele estava atormentado por tristeza, por causa da perversidade do ser humano, por causa da maldade do ser humano, o ser humano que ele mesmo havia feito. Quando Deus cria o homem, Deus sopra nas narinas do homem, amados, Deus tira algo de dentro dele, de dentro. Às vezes nós não entendemos porque tem gente tão ruim e que é transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra. Às vezes nós não entendemos que pessoas que viveram uma vida... Eu em Campo Grande agora, eu encontrei com uma prostituta. Nós fomos distribuir um alimento e eu encontrei com uma prostituta. E aí eu disse para ela assim, e ela pediu oração. Oração? Mas aí eu disse assim: o que lhe falta para que você saia dessa vida e venha e tenha um encontro com Jesus Cristo? E ela, sabendo que estava fazendo as coisas erradas, sabendo que aquilo ali não a colocaria no altar do Senhor, mas ela não tem coragem. Não tem coragem de renunciar ao pecado, não tem coragem de renunciar a tudo aquilo. Uma menina, uma mocinha, talvez de 20 anos no máximo, eu acho. Mas, e por que você faz isso? Para me drogar? Para me sustentar? Então, amados, eu chorei muito depois por essas vidas que eu vi lá. Aqui a gente não vê nenhum texto do que eu vi lá. Mais do que o Senhor dizendo que nem todos aqueles que recebem a oportunidade agarrarão essa oportunidade.
Eles não foram para a igreja, aqueles lá não foram. Mas em um outro culto que nós estávamos lá, dois mendigos, dois jovens, iam passando na rua completamente drogados, né? E um pastor, um presbítero viu, foi lá e catou eles e trouxeram para a igreja. Dali já saíram direto para a clínica. Já. Né? Um presbítero André. Então o que acontece? São figuras, amados. O Senhor, quando o Senhor nos pede para fazer algo em nome dele e da palavra, é para ele. Nós não fazemos para o homem, nós não fazemos para o pastor, nós não fazemos para o arcebispo, e nem para o profeta, e nem para quem quer que seja. Nós temos que fazer para Deus, né? Então Deus apresentou aquelas duas pessoas ali como que um refrigério para a nossa alma, dizendo assim: olha, em algum lugar alguém está ouvindo a palavra, em algum lugar alguém está renunciando ao pecado, em algum lugar alguém está sendo salvo. Amém? Glória a Deus.